Olá, meu nome é Camila Zutespela Ferreira, eu participei do programa PBIC do CNPq e o título do meu trabalho é Avaliação da atividade de extrato de Pereskia coleata, ora prenobis, sobre as formas amastigotas de Leishmania amazonensis. Os autores, além de mim, são a Fernanda Rengel, a Mariana Pastri, a Thaís Ayala e o Rafael Andrade Menoli, que também é meu orientador. E nosso centro é o de Ciências Médicas e Farmacêuticas. As parasitoses causadas pelo protozoário do gênero Leishmania possuem registros em diversos países e são consideradas uma prioridade pela Organização Mundial da Saúde. Cerca de 88 países são acometidos pelas doenças causadas por esse protozoário e mais de 400 mil novos casos são registrados por ano. As manifestações clínicas ocorrem de três formas principais, que seriam a forma visceral, a forma cutânea e a forma mucocutânea. Essas formas vão ocorrer a partir da maneira com que o indivíduo foi infectado, a espécie que foi responsável por essa infecção e ainda o sistema imune do próprio hospedeiro, se está imunocompetente ou imunocomprometido. A Ora prenobis, que é a planta utilizada nesse estudo, tem o nome científico de Pereskia coleata e ela é aplicada como agente emoliente no uso popular por conta das suas propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Os registros em relação às soluções sistêmicas são escassos, porém, existem diversos estudos utilizando os extratos da Pereskia coleata que demonstram atividade anticancerígena, ou seja, eliminação de células de linhagem de câncer e ainda eliminação de células leucêmicas. Além disso, outros estudos em relação à composição da Ora prenobis indicam que ela possui diversos compostos fenólicos que são responsáveis por ações anti-inflamatórias e cicatrizantes. Os medicamentos utilizados para o tratamento das leishmanioses atualmente são os antimoniais pentavalentes, porém eles apresentam diversos efeitos colaterais significativos e um alto índice de resistência por conta do desenvolvimento do parasita ao longo dos anos. Além disso, eles são de baixa adesão, os medicamentos, no tratamento dos pacientes, justamente por conta desses efeitos colaterais. Um outro medicamento que está sendo utilizado como alternativa de tratamento é a miltefosina, porém ela já apresentou estudos que demonstram a resistência dos parasitas a esse medicamento, ou seja, ela apresentou baixa resistência contra essa atividade do parasita, além de que também possui uma eficácia menor do que os outros medicamentos, mesmo não tendo tantos efeitos colaterais. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é verificar a atividade do extrato de Ora prenobis, da Pereskia coleata, contra as formas intracelulares da Leishmania amazonensis, para a obtenção de medicamentos de alta eficácia e de alta adesão por parte dos pacientes. Os objetivos específicos seriam verificar a ação do extrato de Ora prenobis contra as formas intracelulares do Leishmania amazonensis, além de verificar a capacidade do extrato na inibição do desenvolvimento das formas amastigotas, e, por fim, observar a produção in vitro do óxido nítrico pelos macrófagos tratados com o extrato. Nos materiais e métodos, a gente inicia a partir do preparo do extrato baseado nas folhas da Ora prenobis. Essas folhas foram secadas, trituradas e peneiradas, e após isso foi realizada a extração etanólica por ultrassom, e o que foi obtido foi diluído em DMSO. A concentração final do extrato foi de 400 mg por ml, a chamada solução mãe, e a solução mãe foi reservada para diluição posterior e para a realização de novos tratamentos. Da cultura e infecção dos macrófagos foram utilizados macrófagos de linhagem, da linhagem HAL 264.7, e essas células foram expandidas em um frasco para cultivo, e depois que elas atingiram a densidade de 80% de confluência, foram plaqueadas em uma placa de 24 poços, com cada poço contendo uma lamídula. Elas foram plaqueadas na concentração de 2 × 10 a quinta de células e foram incubadas por 18 horas. Após essa incubação, o sobrenadante foi retirado e descartado, os poços foram lavados com PBS morno e foram infectados com as formas promastigotas da Leishmania amazonensis, ou seja, do nosso parasita.
E, após isso, foi realizada a avaliação da atividade do extrato sobre as formas amastigotas, ou seja, com esses parasitas que foram colocados em cada um dos poços. Os macrófagos foram plaqueados nas lamínulas redondas, em uma concentração de 2 × 10⁵ por célula, e foram infectados com uma concentração de 1 × 10⁶ de parasitas. Após essa infecção, eles foram incubados por 6 horas, e depois dessa incubação foi realizada a lavagem com PBS, para que permanecesse somente as células contendo a forma intracelular, ou seja, a mastigota. Os extratos eles foram diluídos, a partir daquela solução-mãe de 40 mg por ml, foram diluídos nas concentrações de 9 a 600 microgramas por ml, e após essas concentrações, após essas diluições, essas concentrações diferentes foram aplicadas como tratamento. O meio, o RPMI, o meio utilizado para as células, foi utilizado como controle negativo. O RPMI mais o DMSO, que era a base do extrato, foram utilizados como controle branco, e o medicamento referência, que é o glucantime, foi utilizado como controle positivo. Após 48 horas de incubação, os sobrenadantes foram retirados e reservados para a realização do próximo experimento que nós vamos comentar, e as células foram fixadas com metanol e coradas com ginseng. Foi empregada uma contagem direta de amastigotas intracelulares a cada 100 macrófagos, ou seja, a cada 100 macrófagos que eram observados por campo, eram contadas as amastigotas presentes naquelas células. Esse experimento, essa contagem, foi realizada em duplicata e as contagens foram divididas em 3 partes: a contagem de macrófagos não infectados, de macrófagos infectados e a quantidade de amastigotas presentes por macrófago infectado. E após isso foi realizada a avaliação estatística. Por fim, o último experimento foi da avaliação e dosagem do óxido nítrico, utilizando o sobrenadante do experimento anterior, ou seja, da atividade do extrato nas formas amastigotas. O óxido nítrico foi dosado e foi utilizado 100 microlitros do sobrenadante para reagir com 100 microlitros do reagente de Gris. Aguardou-se 10 minutos para realizar a leitura, que foi feita a 550 nanômetros no espectrofotómetro. Em relação aos resultados de discussão, nós obtivemos esse gráfico que demonstra a quantidade de células infectadas e qual foi a ação do tratamento em relação a essas infecções. O experimento sobre as formas amastigotas do parasita demonstrou uma baixa atividade do extrato por conta da contagem elevada de macrófagos infectados, ou seja, o extrato não conseguiu impedir a ação das amastigotas de conseguirem infectar os macrófagos de maneira efetiva. Então, houve muitas células infectadas, dessa forma a gente demonstra uma baixa atividade do extrato. Ele apresentou uma capacidade de inibitória mínima nas concentrações de 37 a 600 microgramas, então praticamente todas as concentrações demonstraram essa capacidade baixa em relação à inibição, e a concentração ótima, na verdade, foi a de 18, que seria uma eficácia semelhante com a do medicamento referência, porém, nas outras concentrações a gente observa uma baixa atividade, inclusive até menor quando comparada com o meio, que não possui nenhum tipo de tratamento, apenas o meio utilizado para o crescimento das células, e os extratos apresentaram maior crescimento do que esse meio, o que não deveria ser observado. Os estudos de dosagem de óxido nítrico, porém, apresentaram resultados divergentes quanto à ação imunomoduladora do extrato. Foi observado que a concentração de 600 microgramas foi a que exibiu o maior índice de secreção, o que demonstra a influência do extrato nos macrófagos a partir do desencadeamento das vias do sistema imune, ou seja, o extrato consegue influenciar positivamente na ação do macrófago em estimular essa célula a defender o sistema imune e eliminar os parasitas, porém não consegue atuar tão diretamente na inibição do parasita e na sua eliminação direta. Isso, de acordo com os ensaios de Ribeiro, a Peresca coleata possui essa capacidade inibitória em espécies de leishmania com menores concentrações do extrato, o que vai de acordo com o observado aqui, porém também diverge um pouquinho quando a gente observa essa parte de que ele influencia na ação dos macrófagos, mesmo com concentrações mais altas, porém também foi observado no teste anterior que foi possível eliminar uma certa quantidade de parasitas, mesmo utilizando uma concentração mais baixa.
Mesmo com esses resultados promissores apresentados, nota-se controvérsias no comportamento desse extrato, então é evidente a necessidade de aprofundar esses estudos para que ocorra um aproveitamento maior da capacidade inibitória da Pereskia acoleata. Os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES e do CNPq, assim como a UniOeste pela oportunidade de pesquisa. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada pela atenção.